prótese de mama é perigosa? Se eu colocar uma prótese de mama, eu posso ter alguma intercorrência para o meu corpo? Por que tem tanta mulher querendo tirar a prótese de mama? Síndrome existe? Doença do silicone existe? Calma, deixa eu te ajudar. Fica aqui comigo nesse vídeo que você já vai entender tudo isso e muito mais. Meu nome é Flávia Bonato, eu sou cirurgiã plástica, tenho um tempinho aí de estrada, sou usuária de prótese de mama, coloco prótese de mama, tiro muita prótese de mama. E se você acha que esse vídeo pode interessar alguém, manda esse vídeo para essa pessoa. Além disso, se inscreve aqui no canal, toda terça-feira a gente coloca algum tema novo, tentando trazer a cirurgia plástica de uma forma mais desmistificada, sem tanta maquiagem, sem tanto frufru, de uma maneira mais vida real. Prótese de mama versus não prótese de mama, vamos entender um pouquinho o que acontece. Para entender isso, a gente tem que entender que toda cirurgia plástica e tudo relacionado à estética sofre influência cultural. Então, no passado, não muito distante, era muito culturalmente aceito colocar próteses grandes, até como um nível de status social. Fala, nossa, eu fiz uma plástica, eu tenho uma prótese grandona, porque lá nos anos 50, 60, 70, até 80, fazer plástica era um negócio quase inalcançável. Tanto é que vocês não lembram da história que o Pitangui tinha uma ilha? Meu Deus, é uma coisa multimilionária, a plástica é um negócio assim. Quando democratizou um pouco mais a plástica, e o símbolo disso veio através das próteses de silicone nos anos 2000, por aí, 2000 e pouquinho, teve muita gente que colocou prótese, veio junto com uma estética de mamas mais volumosas, uma estética mais agressiva. Lembra das paniquetes? Aquela estética mais volumosa, tanto de mama, quanto de bumbum, quanto de coxa. Então teve esse aumento muito grande aí da inclusão de prótese de mama. Hoje, em contrapartida, a gente vê as mulheres mais Bruna Marquezine, Tássia Naves, Carol Bassi, mamas menores, mulheres mais elegantes. Então, a gente tem essa sazonalidade, assim, da estética em geral. E isso vai quiet luxury, que é aquela moda de você ter, assim, menos, você não tem tanto logo nas coisas, você tem tudo mais assim, mais quietinho, mais discreto. Então, isso vem contra, assim, com esse ato de você tirar a prótese ou colocar próteses menores e afim. Entendido isso, que é um ponto, vamos pro segundo ponto. Por que tem tanta complicação com prótese de mama? E assim, as pessoas às vezes falam, tive rejeição 2, 3 vezes da minha prótese de mama, né? O que acontece? Tem muita prótese sendo colocada de maneira, de qualquer jeito, em fundo de quintal, sem indicação nenhuma, sem técnica nenhuma, e isso eleva o índice de complicação às alturas. Se você coloca uma prótese que é um corpo estranho, de qualquer jeito, sem qualquer indicação, sem qualquer técnica, você vai ter uma complicação muito grande. É típico procedimento que parece uma coisa extremamente simples, mas não é. Tem prótese de mama de inclusão simples que é muito mais complicado que qualquer outra cirurgia. Então isso também eleva muito o índice de complicação das próteses de mama. Às vezes uma prótese mal colocada hoje, ela não vai dar problema hoje, ela vai dar problema daqui a 5 anos, 7 anos, com seroma tardio, contratura capsular grave, com mau posicionamento. Então é uma coisa que, assim, esse reflexo também desse uso meio indiscriminado da prótese de alguns anos atrás por qualquer tipo de cirurgião, não necessariamente plástico, ou plástico recém-formado que acha que consegue fazer mundos e fundos, quer ganhar dinheiro, faz prótese baratinho, de qualquer jeitinho e tudo mais, e acaba gerando esses problemas que a gente pega no consultório hoje de mulheres que têm problema na prótese de mama. E essas mulheres chegam, às vezes um pouco traumatizadas, não querendo colocar outra prótese, e às vezes com uma prótese tão mal indicada que não vale a pena ela ficar realmente com essa prótese, que ela precisa ficar um tempo sem prótese, ou que a mama dela vai ficar muito mais bonita sem prótese. Então essa é a imensa maioria dos explantes que eu faço hoje em dia, que a maioria dos colegas também faz hoje em dia, que é um explante que vem muito mais da indicação de uma cirurgia mamária que deu errado lá atrás e que a pessoa tá tão com a prótese dela que ela não quer outra prótese, que realmente a mama dela fica mais bonita sem prótese hoje, e ela não quer mais ter a dor de cabeça de talvez ter que passar por outra cirurgia ou a manutenção da prótese de mama, e ela tira a prótese e tá tudo bem, e ela fica feliz sem prótese. Então vamos entender que a maior parte dos explantes não é por doença do silicone, não é por síndrome ásia, é por insatisfação estética, que inclusive é a principal
complicação da prótese de mama é insatisfação estética, não é rejeição, não é a contratura, não é nada. A prótese, se ela for mal colocada, ela gera insatisfação estética a médio prazo e uma insatisfação importante. Então, beleza, a gente entendeu essa parte. Agora, a outra parte realmente das doenças da prótese de mama. Existe uma entidade que chama síndrome ásia doença do silicone, que é o teu corpo entendendo que a prótese não faz parte de você e atacando essa prótese e atacando junto com a prótese você mesma. É como muito parecido com doença autoimune, que é assim, você atacando você mesmo. Só que isso vem pelo fato de você ter um implante dentro de você. A doença do silicone, a síndrome ásia, né, ela é descrita com outros tipos de implante, não só com a prótese de mama, mas assim, ficou mais famoso por causa da prótese de silicone. Então, o tratamento da síndrome ásia é com explante. Você tira o implante e avalia a repercussão disso nessa paciente. Outra coisa que acontece é a contratura capsular, que a contratura capsular é quase como se fosse uma evolução da prótese de mama, daquele jeito que coloca a prótese de qualquer jeito, baratinho, de qualquer jeitinho, e prótese qualquer prótese. O índice de contratura capsular é altíssimo, mas mesmo em prótese boa, colocada de maneira adequada, em ambiente adequado, ela pode acontecer. Por exemplo, eu tenho contratura capsular dos dois lados faz uns 4, 5 anos. E minha contratura tá ali, não tá me incomodando, eu faço um acompanhamento bem de pertinho, daí eu sou cirurgia plástica, então assim, eu já tô acompanhando, não vejo uma necessidade de troca ou de mexer na minha mama, sabe? Então a contratura capsular não necessariamente precisa fazer você trocar a tua prótese. Ela faz você trocar ou tirar a sua prótese quando você tem dor, quando você tem alteração estética importante, quando você tem ruptura, que pode, difícil, mas pode, sabe? Então daí nesse sentido você precisa trocar ou tirar a sua prótese. Se a tua contratura estiver quietinha, for grau baixo, não te incomodar, deixa a contratura quieta ali, mas óbvio, faz um segmento, né? Então, contratura capsular é isso. Existe uma outra entidade que chama ALCL, que é um linfoma associado à presença da prótese de mama. Esse linfoma, ele depende de influência genética, de contaminação da prótese, de perfil populacional, e a gente tem por volta de uns 700 casos no mundo associado à prótese de mama. Quer dizer que a prótese causou um linfoma? Quer dizer que a prótese causa câncer? Não. Ele é um linfoma que deu ali onde a prótese está, que pode ter uma associação pela presença da prótese, tá? Então é um pouquinho mais complexo. E se for pensar assim, 700 casos mais ou menos no mundo, olha a quantidade de gente que tem prótese. Eu não sei de cabeça aqui agora, mas milhões de pessoas têm prótese. E a maior parte dos casos do ALCL são lá na Austrália, porque parece que o perfil populacional de lá tem mais relação com a produção desse linfoma. Então a prótese não causa câncer, tá? E voltando só um pouquinho também na questão da síndrome ásia, não é assim. Claro, a presença da prótese pode ocasionar esses sintomas? Pode ocasionar esses sintomas, mas isso é infinitamente mais comum na paciente que já tem alguma doença autoimune de base, tá? Então, por exemplo, chega uma paciente aqui que tem artrite reumatoide, eu não coloco prótese nela. Ou que tem uma tiroidite de Hashimoto grave. A tiroidite normal, que é mais comum, não acho que seja impeditivo, tá? Agora, a tiroidite de Hashimoto grave, ou alguma doença articular grave, síndrome, doença intestinal inflamatória, essas doenças autoimunes mais importantes, é proscrito, tá? Eu não coloco prótese, nem acho que ninguém deva colocar, porque pode piorar essa doença e pode aparecer síndrome ásia. Então, na minha humilde opinião, eu acho que a síndrome ásia é talvez um reflexo de uma doença autoimune que a pessoa já tinha e que não tinha sido diagnosticada, sabe? E que a presença sim da prótese pode perpetuar ou piorar esse sintoma. Enfim, toda essa mundaréu de coisa aí que eu falei pra trás é tratado com explante. Não é incomum chegar aqui no consultório, às vezes paciente que quer explantar, que tem indicação de explantar e que foi em 2, 3 outros médicos masculinos aí, que me desculpem, mas geralmente masculinos. Ele falou que ia parecer um menino, que eu não ia mais ser mulher se eu ficasse sem prótese.
Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Não, a gente consegue explantar, fazer a reconstrução da mama de uma maneira muito legal, muito adequada, e a mama fica muito bonita, tá? Nos casos de insatisfação estética, 99,9% das vezes, eu consigo mama muito melhor, inclusive, do que a mama que eu tinha prótese. Nos casos de doença e tudo mais, a gente consegue mama muito satisfatória, que a paciente fica tão feliz de estar livre do problema, que às vezes, assim, a mama não tão bolinha e tal, já deixa ela feliz. Uma mama pequena, montadinha, ajeitadinha, que não incomoda, às vezes é o objetivo dessa paciente, sabe? Então, eu acho que mesmo em caso de volume muito pequeno, a paciente tem uma tendência a ficar muito satisfeita. E ninguém vai ficar parecendo menino, ninguém vai ficar parecendo homem porque tirou a prótese. Então, pode tirar a tua prótese bem numa boa, tá? E acho que de mais importante, assim, para finalizar esse nosso papo sobre explante versus colocação de prótese de mama, eu sou usuária de prótese, sou colocadora de prótese, sou retiradora de prótese, e eu acho que tem lugar para todo mundo. Eu acho que não precisa ter medo de colocar uma prótese. Pode colocar a prótese numa boa, com segurança, não vai colocar no fundo de quintal, não vai colocar no baratinho, de qualquer jeitinho, senão você já sabe que você vai ter complicação, não agora, mas daqui a 3, 5 anos. Então, mas não, no geral, não precisa ter medo de ALCL, não precisa ter medo de contratura, não precisa ter medo. O índice dessas complicações é muito baixo, então não é uma coisa que faça não colocar uma prótese de mama, tá? Se fosse, você colocaria prótese de mama em alguém na tua família? Sim. Você colocaria prótese de mama em você? Sim. Então não precisa ter medo, tá? Da mesma maneira que se você não quer a prótese de mama, beleza, o corpo é teu, você pode e deve tirar a tua prótese de mama. E não precisa ter medo de tirar a prótese da mama também. Você não vai ficar menos mulher porque você tá sem a prótese, ou que tua mama vai ficar horrível porque você tá sem tua prótese, porque a gente consegue resultado estético muito bom sem prótese também, tá? Ufa, assunto cascudo, mas eu prometi que se você ficasse comigo até o final, você ia entender um pouquinho mais essa relação entre prótese e não prótese, né? Mas se você ainda ficou com dúvida, escreve aqui embaixo pra mim, que eu vou ter o maior prazer em te responder. E também lembrando que toda terça-feira sai vídeo novo. Se eventualmente você tiver sugestão de alguma pauta, alguma coisa que eu não falei, escreve aqui embaixo, que a gente, quem sabe, o próximo vídeo da outra terça-feira pode ser da tua dúvida, tá?